nós queremos ver Tua face. Nós queremos contemplar a Tua glória, a Tua presença, Jesus. Para isso que estamos aqui, Paizinho. Queremos ver Tua presença, queremos ter a Tua face, queremos ver Tua presença, queremos ter, então vem, amado. Face, queremos ver a Tua presença, queremos ter a Tua face, queremos ver a Tua presença, queremos ver, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem, então vem, amado, então vem, amado, vem. Nós queremos ser tocados por Ti, Jesus. Vem e beija,
com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me. Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei. Por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis, Rei dos Reis, Consagro tudo que sou. de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida, a nossa vida nós entregamos a Ele. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua Justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. E cantarei e contarei
a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criadas terra, céu e mar. Que delícia! Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, o Deus Criador, pois Tu és o Deus Criador, pois Tu és o Deus Criador. Aleluia. És bem-vindo, doce Espírito. És bem-vindo, Senhor, a este lugar. Queremos Te dar o lugar de honra. Queremos Te pedir, inunda-nos com a Tua glória. Manifesta a Tua presença. Pois quando o Senhor se manifesta, há milagres, há cura, há libertação. Senhor, nós queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e essas são as causas de não sermos consumidos. Ah, Senhor, graça e misericórdia têm nos alcançado. E nós queremos, diante das circunstâncias adversas, queremos declarar que o Senhor é bom, o Senhor continua sendo bom, o Senhor não muda. O Senhor não muda. Bondade, misericórdia, graça tem nos alcançado e tem nos feito prosseguir. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença. Obrigada, Espírito Santo, pelo Teu consolo. Obrigada, Espírito Santo, por escolher habitar em nós. Ah, Senhor, que essa tarde, que este culto, que nós como filhos possamos adentrar as regiões celestiais, a este culto eterno, onde anciões, onde os seres viventes, onde os seres celestiais estão continuamente, eternamente declarando: Santo, 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 Santo. O Senhor é santo. E nós adentramos a este lugar como filhos resgatados e declaramos: Santo, Santo, Santo. Nessa tarde, Deus, eu oro por todos aqueles que estão aqui de forma presencial. Que o Senhor os alcance. Se porventura alguém entrou angustiado, entristecido, sem esperança, que o Senhor venha com teu toque nesta tarde, ministrando, tocando, restaurando, curando aqueles que precisam de cura. Ai, Senhor, oramos por aqueles que estão conectados conosco através das redes sociais. Sabemos que o Senhor é um Deus que não está restrito a quatro paredes.
E oramos, Senhor, por aqueles que estão nas suas casas, nos seus trabalhos, que estão conectados como corpo neste momento. Que o Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe. O Senhor sabe como cada um está. Em nome de Jesus, meu Pai, inunda os lares, inunda as casas com a Tua presença, toca. Oramos por cura. Oramos por cura física, oramos por cura espiritual, emocional. Ah, Espírito Santo, te damos total liberdade nessa tarde. Total liberdade para que o Senhor faça conforme a Tua vontade, o Teu querer, porque a Tua vontade e o Teu querer é melhor do que o nosso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui de maneira presencial, que o Senhor os abençoe. Você que nos assiste, sejam bem-vindos. Para você que nos assiste, eu faço um convite a você compartilhar o link, abençoar outras famílias, abençoar outras vidas. Tenho certeza que você conhece alguém que precisa escutar o que vai ser liberado aqui nessa tarde. Amém? Queridos, nessa tarde nós estamos com o pastor Edinaldo. É isso? Deixa eu chamar. Ele vai estar ministrando essa tarde aos nossos corações. Tá, ele e sua família, depois ele vai apresentar. Mas nós vamos orar por ele, amém? Tudo aquilo que Deus tem para liberar através da vida dele, da família dele. Nós dizemos sim, que venha e que nós como igreja possamos receber, amém? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, apresentamos o Teu Filho aqui. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja com ele, que aquilo que está no Teu coração, que o Senhor colocou no coração dele para que ele transmitisse à igreja do Senhor, que assim seja. Tudo aquilo que vem dos céus, que seja liberado sobre nós essa tarde. Nós como igreja o abençoamos, abençoamos a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém. Seja bem-vindo. Deixa eu só... Eu vou limpar o microfone. Você vai botar esse? A graça e a paz do Senhor para com todos, amém? Glória a Deus, é muito bom estar aqui. Eu me considero e me sinto, e eu sei que vocês me recebem como de casa, porque é assim que eu me sinto, e eu sei que eu sou de casa. Já participei dessa igreja de ministério aqui sempre, né? Como vocês também já participaram conosco lá em Salvador, né? Através do Rugido do Leão. Eu sou de Salvador, quer dizer, sou daqui, mas moro em Salvador. E sou pastor auxiliar ali na Igreja Batista Missionária da Independência, né? E sou casado, tenho 34 anos de casado, tenho 2 filhos, na verdade agora 4, né? Porque já houve a multiplicação e meu filho casou e já tem um netinho, então ganhei mais uma filha e mais um netinho que é o mais um filho. Então assim, eles são missionários, vão falar um pouco aqui ali na Indonésia. Tenho uma filha chamada Heloísa, ela é missionária ali no Amazonas, trabalha com a comunidade ribeirinhos e com os indígenas. Eu e minha esposa, desde que nós nos convertemos, nós implantamos mais de 30 igrejas no sertão do Nordeste do Brasil. Já trabalhamos também em 4 países da África. Inclusive tive a oportunidade e o privilégio, né, de ir com o apóstolo Doriel lá na África. A gente trabalhou ali juntos, foi muito bom, né? Conheci melhor a performance dele, né?
de fazer o trabalho missionário também. E, na verdade, eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês. Essa reflexão eu vou ilustrar com algumas coisas, vai parecer mágica, tá? Mas eu não sou mágico, eu sou crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. E eu queria também dizer para vocês que, assim, Deus sempre me usa, porque o meu ministério principal é evangelista. Sempre Deus me usou com estratégia. Então, eu me visto de palhaço, eu me visto de mágico, eu faço trabalho da alegria lá em Salvador, nos hospitais infantil. E a gente trabalha com tanto missões urbanas, como todo tipo de missões que estiver à frente, né, a gente tiver a oportunidade. Então, eu vou ilustrar um pouquinho do que eu tenho. Eu tenho alguns personagens que eu acho que alguns conhecem, o Quick, não é? Ele não pôde vir, o Quick, não é? Porque eu não trouxe a fantasia para apresentar ele aqui. Mas é interessante que sempre que eu apresento o Quick, quem fica cansado é eu. Eu fico cansado, ele não. Mas eu tenho o Tique Tonico, que é um outro personagem muito interessante. E eu tenho outros personagens que eu uso nas estratégias, né? Trabalho com ventriloquia, às vezes uso fantoches. Mas eu queria começar aqui convidando o meu amiguinho. Eu sempre ando com um amiguinho, né? Ele está até dormindo aqui, mas eu vou ter que acordar ele. Ele é calminho, tá? E o nome dele eu chamo de Chiquinho, não é? Aí eu vou ter que... Ele acordou já, agora não tem mais para onde a gente brincar. Mas é o seguinte, Chiquinho, ele me acompanha nas missões. Ele é um pouco assim, desse jeito, mas ele é legal, né? Ele gosta muito de comer. Então, quando ele come, ele fica quietinho, não é? Opa! Vocês estão longe de mim, senão eles queriam pular em cima de vocês. Mas, na verdade, gente, isso aqui ó, não é de verdade, tá? É um bicho de pelúcia, talvez alguém pensou que era um animalzinho de verdade. Mas eu queria dizer para vocês que quem criou você, quem nos criou foi Deus, não é? E Ele nos deu a vida terrena, mas o propósito principal dele é nos dar uma vida completa e abundante. Não é? Porque Jesus disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Então, você pode até ter uma vida aqui terrena, mas você tem uma vida abundante. Para você ter essa vida abundante, você tem que fazer como eu fiz. Ela está falando que o Chiquinho não apareceu. Não é? Porque por causa do púlpito. Não é por causa do púlpito não, gente, é porque eu sou baixinho mesmo. Aí vocês não conseguiram ver. Mas presta atenção. Eu que dou vida a esse boneco. Mesmo ele sendo, não é, de brincadeira, eu dou vida a ele. Porque ele está nas minhas mãos e eu manuseio ele de forma legal. Assim somos nós. Nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos colocar a nossa vida completa, plena nas mãos de Deus. Porque Ele, só Ele, pode nos dar vida e vida abundante. Entendemos que essa vida abundante vem de Deus. E o nosso Deus, Ele é tão bom, gente, tão fiel, que Ele não nos deixou sem direção. Ele deixou uma bússola. Eu digo que a Bíblia, a palavra de Deus, é como uma bússola, não é? Para nos orientar, para nos conduzir, nos ensinar a viver o íntimo e bom relacionamento com o nosso Deus. A Bíblia é o manual do Criador para a sua criatura. É preciso que você conheça ela para conhecer a vontade de Deus para a tua vida e viver essa vontade, não é? Porque é boa, perfeita e agradável. Então a Bíblia é a palavra de Deus, ela é poder. E a gente sabe que o símbolo de poder, segundo a Bíblia, é o fogo. O fogo é um símbolo de poder. O fogo chega a derreter até aço, ferro, e a gente sabe disso. Deus, quando se apresentou para Moisés, ele se apresentou como uma sarça ardente, quer dizer, o fogo ali mostrava a presença de Deus. Quando Deus se fez presente, não é? Nos batizando e nos levando a ter uma experiência, uma intimidade com Ele. Lá no dia de Pentecoste, os discípulos estavam todos reunidos e ali labaredas de fogo desceu sobre eles, ao ponto de mostrar que aquelas labaredas de fogo era o próprio Deus se manifestando neles e através deles. Não é? Então a Bíblia é um símbolo de poder. Quando entendemos isso, entendemos uma coisa, que se ela é poder, então quando você pegar a Bíblia e abrir a Bíblia, você vai entender o quê? Que ela é poder literalmente, porque Deus é poder. E voltando, deixa eu colocar aqui, isso aqui para vocês entenderem uma outra coisa. Eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui, muito interessante. Eu queria dizer para vocês que, pode me ajudar aqui? Eu vou pedir para Felipe me ajudar. Eu tenho uma corda aqui, ó. Essa corda, ela vai simbolizar tudo que Deus criou. Segura firme.
Deus criou tudo perfeito, gente. Foi Deus que criou o céu, a terra, o mar, as estrelas, os animais. Então, tudo isso aqui vai simbolizar a criação. Deus criou o melhor de sua criação, ele fez no 6º dia. Ele criou o homem. Criou o homem à imagem e semelhança dele. Fez uma aliança com ele, não é? A aliança é um símbolo de compromisso, como também é um símbolo de eternidade. Por isso que ela não tem começo nem fim. E Deus criou o homem livre sobre toda a criação e livre para adorar Deus eternamente. Mas Deus deu uma ordem ao homem. Olha, o único princípio que você tem aqui, ó, não coma daquele fruto da árvore. A gente conhece bem a história e eles comeram do fruto da árvore. E quando eles desobedeceram, eles perderam a liberdade eterna. E todo ser humano nasceu de Adão e Eva, o primeiro homem, já preso pelo pecado. Mas Deus mostrou o quanto Ele nos ama, ao ponto de João 3,16 diz que Ele amou de tal maneira que mandou seu único filho, Jesus, para todo aquele que nele crê, volte a ter liberdade eterna. E isso é um fato, é uma verdade. Jesus veio há 2000 anos atrás e disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode voltar e ser livre para a eternidade se não for por mim. Tem pessoas que ouvem isso, mas não quer o compromisso com esse Jesus. Outros querem apenas ser religioso. E se eles já estavam presos, ficam mais presos e cada vez mais presos ainda. Gente, Jesus veio para nos libertar de tudo, porque Ele veio para nos dar, para que a gente possa ser livre. Quando entendemos isso, então eu quero me colocar de forma plena e completa na mão de Deus. O Espírito Santo vai soprar na tua vida. E quando Ele soprar, aí Ele vai te fazer livre novamente, porque se Cristo vos libertou, verdadeiramente você é livre. Agora, quando entendemos isso, nós vamos entender mais uma coisa, só isso mesmo. Eu falei de manhã aqui sobre a história das cores, para quem não estava vai ver agora pela primeira vez, mas de manhã teve outras que eu não vou fazer agora, vocês podem assistir o culto de manhã, presta atenção, essas cores aqui, ela fala também do plano de Deus, não é? Então o preto simboliza o pecado, cada cor vai simbolizar uma coisa, dentro da envelope que eu tirei o CD, simboliza o quê? O coração limpo, lavado pelo sangue de Jesus. Então Deus criou o homem assim, o primeiro homem. Mas o primeiro homem, quando pecou, como eu falei agora, ele fez o quê? O coração dele foi manchado pelo pecado. Agora, toda a humanidade que nasceu de Adão e Eva, do primeiro homem e a primeira mulher, já com a natureza pecaminosa. E todos nós somos pecadores. Mas Deus, Ele provou o nosso amor quando enviou seu Filho na cruz. E Ele morreu em nosso lugar, derramando o seu sangue. Então o vermelho vai simbolizar o sangue de Jesus. Para quê? Para que o nosso coração volte a ser limpo. E o sangue de Jesus tem poder para limpar o nosso coração. Mas Ele também nos trouxe a esperança, né? Não nos deixando órfãos, porque Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Mas o Espírito de Deus desceu como promessa de Deus, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então Ele deixou a sua palavra como bússola para seguirmos e não morrermos, não é? Para vivermos, não apenas na vida terrena, mas na eternidade. Essa esperança, ela é verdade, ela é completa. E a palavra de Deus nos traz. Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus. E o amarelo que simboliza o ouro, a riqueza da terra. Mas eu queria falar sobre a riqueza eterna. A riqueza eterna é ter a Bíblia como um manual, não é? Como um manual do Criador para que você viva a palavra. Quando você tem a Bíblia como regra de fé e prática, aí você vai viver a verdadeira riqueza, vivendo o caráter de Deus e tendo Cristo e os seus ensinamentos como como uma prática diária, quer dizer, como um estilo de vida. E o que nós precisamos fazer é só uma coisa, nós precisamos abrir o nosso coração e pedir para que Deus entre e nos complete, porque nós só somos completos quando voltamos para Ele, porque foi Ele que nos criou. Então eu trouxe essa caixa vazia, não é? Não tem nada aqui, ó. Não tinha nada, né? Acho que vocês estão vendo em casa, estão vendo aqui, para simbolizar que o nosso coração tem um vazio. Todo mundo já nasce com esse vazio. Esse vazio tem um formato de Deus, o formato daquele que nos criou, mas nós só podemos preencher de forma plena e completa quando voltamos para o nosso Criador. Quando nós voltamos para Ele, como diz Apocalipse, Jesus disse, olha, eis que estou à porta e bate, se alguém abrir a sua porta, eu vou entrar, vou cear com você, você vai cear comigo. Ele está falando de intimidade. E você, quando faz isso, Ele começa a te presentear, gente. Deus fez
milhares de promessas, e elas se cumprem em Cristo Jesus. Quando nós recebemos Jesus como único Senhor e Salvador, o Espírito de Deus habita em nós para nos presentear com a verdadeira alegria que só Ele tem para dar, porque o mundo não tem alegria para dar. E quanto mais nós buscamos conhecer a verdade de Deus, a palavra dEle, e vivermos mais presente de uma verdadeira paz que só o Espírito Santo pode colocar em meio às tribulações que nós estamos vivendo, em meio à pandemia, em meio às tempestades. Deus nos dá paz, dizendo: estou no controle, eu estou no controle, eu permito todas as coisas. E quanto mais você busca a Deus, mais presente uma esperança completa que Ele tem para te dar, tanto na vida terrena como na morte e na eternidade. Ele tem promessa para todos aqueles que estão nele, que não vai morrer, mas vai passar da morte para a vida. E se você chegar na idade que for e continuar buscando a sua presença mais presente, Ele vai te dar. Ele pode preencher o vazio do teu coração. São as promessas de Deus que preenche quando nós temos o Deus das promessas habitando dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo. Então Deus te chamou para quê? Com um propósito. Aí eu lhe pergunto: você está vivendo o propósito de Deus? Você está vivendo o propósito pelo qual Ele te criou? Aí eu vou pegar um arranjo que tem aqui. Já tem uma permissão, né, de usar o arranjo que está enfeitando o púlpito. Esse arranjo aqui, ele tem um jarro e uma roseira com rosas. Não é lógico, aqui é artificial, mas Deus criou a natureza. Deus criou cada planta com um propósito, e a roseira para dar rosas, não é? Mas será que você faria um jardim na sua casa só de roseira estéril? Tenho certeza que ninguém faria. Por quê? Porque a roseira estava lá, não é, viva, mas sem cumprir o seu propósito. Então, se eu arrancar cada rosa da roseira e deixar ela estéril, ela vai estar viva, não é? Ela está viva, mas ela não vai estar cumprindo o seu propósito. E com isso, você não vai estar com o seu coração de forma completa e preenchida pelo poder de Deus. Aí o que é que você vai fazer? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou Deus, não é? E eu vou colocar agora a roseira na minha mão, não é? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi criado. Talvez alguns estejam vivos, mas não estão vivendo a vida pelo qual Deus te criou, o propósito pelo qual Deus te chamou. Gente, essa vida que Deus quer nos dar é uma vida verdadeira, abundante. Essa abundância, gente, é espiritual. É uma paz que excede todo entendimento humano, mas você tem que estar na mão de Deus. Por quê? Porque você pode estar vivo sem viver o propósito dele. Mas quando você está nas mãos de Deus, Ele começa a levar você a viver os propósitos. Qual é o propósito dele? Qual foi o propósito da roseira? Da rosa. Deus quer fazer você florir. Ele quer fazer você florir e cumprir o propósito pelo qual Ele te criou. E está aqui o propósito dessa roseira. É da rosa. E com certeza, rosas novas. Quer dizer, trazer coisa nova. O nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Presta atenção, gente, Ele tem coisas novas todos os dias. Se você não está vivendo coisas novas da parte de Deus, é porque talvez você precisa se alinhar. Em algum momento, em alguma área, você precisa se alinhar de acordo com a palavra. Talvez com isso, você está se sentindo desvalorizado, se sentindo sem valor. Talvez você está se sentindo como um peixe fora d'água. Falando de valores, eu cortei um papel, né, e tamanho de um dinheiro, ele está exatamente o tamanho de uma nota, mas, gente, isso aqui não tem valor, não tem, é um papel. Será que você está assistindo igual a esse papel? Se eu quisesse comprar alguma coisa de 10 centavos, eu não conseguia, ninguém queria me vender. Deixa eu dizer, eu provo a você o quanto que cada um de vocês que estão me ouvindo tem valor. Por quê? Eu posso provar isso, porque Deus foi quem provou quando enviou o seu único filho para morrer na cruz, unicamente por mim e por você que está me ouvindo, para dizer para você o quanto que você tem valor. Não se desvalorize quando Deus já te valorizou. Então, o que é que você tem que fazer? Se coloca na mão dele. Eu estou colocando isso sempre na mão dele, por quê? Porque você tem que se humilhar, se quebrantar, se colocar nas mãos de Deus, porque Deus pode soprar agora. E quando Ele sopra na tua vida, você vai entender os verdadeiros valores, não é?
E os verdadeiros valores é quando a gente se coloca, gente, na mão de Deus. Olha, eu sei que se eu perguntar aqui quem quer, todo mundo vai querer, mas eu não vou dar essa. Silvio Santos talvez está dando dinheiro, mas eu só queria mostrar para vocês o seguinte, que esse valor aqui, esse dinheiro aqui, é valores terrenos, tá certo? Significa que eu estou falando aqui dos valores eternos, não é? A abundância na vida terrena e os valores eternos. Então, se eu pegasse esse valor aqui, esse papel aqui, e amassasse bem amassadinho, e mastigasse ele, e talvez pisasse em cima dele, e deixasse ele mais moído do que tudo. Aí eu lhe pergunto, será que você queria esse papel todo amassado? Eu tenho certeza que vocês vão dizer que vai querer. E se eu perguntar por quê, você vai dizer porque ele mesmo nessas condições, ele continua valendo R$100. Mas deixa eu ver se é verdade isso que eu estou falando. Então a gente vê que é verdade, não é? Ele continua tendo valor, está todo amassadinho porque eu amassei todo, mas ele não perdeu o seu valor. A vida terrena nos deixa algumas marcas, não é? Por situações que nós estamos vivendo, a nação está vivendo hoje, crises na família, tem algumas marcas, mas você não perdeu o seu valor, porque o próprio Deus habita em você e fez promessa para você. Eu quero finalizar essa palavra para chamar Felipe aqui, para mostrar uma coisa para você, falando aqui das informações deste mundo. Eu trouxe o jornal para mostrar para vocês que o jornal, gente, ele foi criado com o objetivo de trazer informações. Presta atenção, informações. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não fique fitado nas informações que estão acontecendo aí fora. Pandemia, crise em todas as áreas, emocional, familiar, crise no governo, crise aqui e ali. Presta atenção, tire os olhos disso, porque você não vai mudar nada disso. Aplica teus olhos, visualiza Deus, porque Ele tem poder para fazer além do que você pensa, espera ou deseja. Porque Ele é Deus que está no controle de todas as coisas. E Ele é Deus para pegar a desgraça e transformar em graça. Ele é muito bom e gracioso em transformar a desgraça em graça. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso Deus nunca deixou de fazer milagre. Então, eu queria dizer uma coisa para você. As melhores informações que você precisa não é os acontecimentos aí fora. A gente não vai mudar isso, quem vai mudar é Deus. Então, viva os acontecimentos da palavra, viva a palavra, pratique a palavra, conheça a palavra. Gente, se alimente desta palavra, porque se você não fizer isso, você vai ficar apenas se alimentando das coisas que você vê, e vai abrindo as informações e vendo o que está acontecendo no mundo. Talvez a sua vida emocional vai virar isso aqui. Talvez a sua vida espiritual vai virar isso aqui. Talvez você nem está mais fluindo nos dons do ministério, no chamado. Por quê? Porque você tirou o foco daquele que te chamou com um propósito. E quantas pessoas hoje estão vivendo depressão, opressão, crise e tantas outras coisas, gente, em todas as áreas da nossa vida. Será que sua vida se encontra assim? Eu quero dizer uma coisa para você, existe solução para a tua vida, porque não tem causa perdida para Deus. Talvez os seus celeiros já se esvaziaram, mas os celeiros de Deus é abundante, nunca se esvazia, é preciso voltar para Ele. Se você não voltar para Ele, olha, eu vou continuar rasgando, ou não tem mais o que rasgar, eu vou amassar, para dizer para vocês que existe um inimigo das nossas almas chamado opressor. Talvez você está vivendo opressão. Hoje é o dia da tua restauração e da ação divina sobre a tua vida. Então não viva mais isso. Viva o que Jesus nos prometeu. Jesus disse, olha, eu não fiz promessa que vocês não vão ter crise. Ao contrário, eu disse que neste mundo vocês vão passar sim por aflições, mas não percam o ânimo, porque eu venci o mundo para dizer para vocês que se vocês estão em mim, vocês são mais, muito mais que vitoriosos. Então se vocês estão nas minhas mãos e crê nisso, eu posso restaurar, eu tenho solução para toda causa. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então Jesus vai fazer o quê, gente? Ele simplesmente, ele veio para restaurar a tua vida. Não é? Ele veio para mudar o quadro da tua vida. Olha só, aí você vai ver as informações, elas são reais, estão acontecendo, e estou nem aí, porque eu creio que o meu Deus é fiel para cumprir com a sua promessa. E a promessa que Ele faz para você é que aquele que ama o Senhor, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Viva a palavra e desfrute de tudo
tudo que ela te oferece. São mais de 7.000 promessas. O Deus fiel que fez a promessa é fiel para fazer se cumprir na tua vida. Viva o novo de Deus a cada dia, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo, hoje e sempre será o mesmo. Aleluia! Eu quero terminar esta mensagem para dar oportunidade a Felipe, fazendo uma oração e dizendo para vocês que eu não sou mágico, tá? Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas isso aqui é uma brincadeira, mas a mensagem é verdadeira, porque vem da palavra do Senhor. Talvez você está perguntando como esse jornal foi rasgado e restaurado. Muitas vezes queremos chegar para Deus e perguntar como é que Deus vai resolver o meu problema. Não queira entender, só creia que Ele vai resolver, porque Ele é Deus. Aleluia! Eu queria pedir para que vocês ficassem um pouco de pé na presença do Senhor, para descansar um pouco essas cadeiras aí, e a gente vai orar apresentando a nossa vida a Deus. Oremos, e em seguida, Felipe, pode vir, Felipe, para cá. Eu vou orar neste momento. Deus amado, eu quero te agradecer porque a tua palavra nos traz esperança, alegria, ânimo, conforto. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela convicção de que eu posso sorrir, me alegrar e desfrutar nesta vida terrena a eternidade, Senhor Deus, contigo. Eu te louvo, te adoro. Toma agora cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo, aquelas que estão presencial, aquelas que estão pelas redes sociais, visita de forma individual. Deus, eu não conheço a necessidade dessa pessoa, mas você que ouviu, sentiu e tomou posse, recebe agora a cura divina, recebe a cura do físico. Se você está doente, recebe a cura agora em nome de Jesus. Se você estava oprimido, de espírito opressor, bata de retirada agora. Senhor, libera uma restauração sobre esta família, sobre esta casa, sobre esta pessoa. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, restaura individualmente cada um de nós nesta tarde, e que esta tarde seja tarde de milagre, no nome de Jesus. Que Deus abençoe hoje e sempre. Felipe pode chegar até aqui. Deus abençoe a igreja. Graça e paz, igreja. Eu queria começar com um versículo, está lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então você que aceitou a Cristo, já foi liberado sobre a sua vida poder. Deus já liberou sobre a tua vida o Espírito Santo. Então já foi liberado poder sobre a tua vida. Então agora podemos compartilhar do Evangelho aqui, ali ou lá. Apenas precisamos obedecer, escutar a voz de Deus e fazer a nossa parte. Meu nome é Felipe, eu sou casado com Maria, temos um filhinho de 3 anos, Gabriel, ele não está aqui presente. E como meu pai falou, eu sou missionário na Indonésia. A Indonésia é o país com a maior população muçulmana do mundo. E são cerca de 17 mil ilhas na Indonésia. A população é maior que a do Brasil, cerca de 260 a 70 milhões de habitantes. Então é um grande desafio. É proibido por lei pregar o Evangelho. Existe uma língua oficial que é o Bahasa Indonésia, e são mais de 30 mil dialetos. Então muitas pessoas ainda não falam a língua oficial. Então temos trabalhado, lá não é permitido pregar o Evangelho livremente, mas então a gente prega o Evangelho através de estratégias. E algumas estratégias que eu vou compartilhar hoje com vocês. Meu pai esteve lá há 2 anos, e mesmo sendo proibido, o Espírito Santo sempre me direciona. Às vezes é proibido diante dos homens, é impossível aos nossos olhos, mas quando Deus manda, não há nada impossível. E mesmo sendo proibido, meu pai usou essas artes também na rua, evangelizou, e muitas pessoas conheceram ao nosso Deus, a Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, não podemos temer. E quando eu saí daqui do Brasil, eu saí sozinho, eu era solteiro na época, saí sozinho para o outro lado do mundo, sem falar nenhuma outra língua, e foi um desafio muito grande. Eu chegando lá, as pessoas tentavam se comunicar comigo, eu não conseguia, e eu comecei a ficar abatido, muito abatido, e foi muito difícil. E chegou um momento que eu disse: Senhor, me leva de volta
ao Brasil. Não tem sentido eu estar aqui sem poder falar do teu amor para essas pessoas. Então, um dia eu orando ali na praia, Deus me deu uma palavra, está lá em Jeremias 1, Jeremias 1, a partir do versículo 4, e diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todo que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca, e o Senhor me disse: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. E naquele momento assim eu pedi perdão a Deus, disse: eis-me aqui, Pai, eu creio que é o Senhor que vai me capacitar. E eu sentado na praia ali, eu vi um lixo no chão, a praia suja, e o Espírito Santo me incomodou a pegar aquele lixo. Eu me levantei e peguei o lixo, e olhei mais à frente e tinha mais lixo pela praia. Então eu comecei a catar o lixo da praia. E pegando o lixo da praia, e daqui a pouco veio um homem com um carro de mão, um indonésio, e começou a me ajudar. E ele pegava os lixos maiores comigo e carregava. E vinha passando estrangeiro, assim, turista, e parava e começou a ajudar. Então todo mundo passava naquela praia, parava e começava a ajudar a limpar a praia. E quando eu olho para trás, eu vejo aquela multidão limpando a praia. E o Espírito Santo falou em meu coração, disse: tá vendo? Você falou alguma coisa para essas pessoas lhe seguir. Você chamou, fez algo para as pessoas lhe seguir. Apenas creia que sou eu que vou fazer. Obedeça, que eu que vou te usar. Pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Então aquela palavra ficou marcada assim. Isso foi logo quando eu cheguei na Indonésia, e ficou marcada assim por todo o tempo que eu estou lá na Indonésia. Porque hoje em dia eu não duvido, eu não coloco barreiras em minha frente, mas eu creio que é Deus que vai fazer, é Deus que vai capacitar, é Deus que vai abrir a porta onde não existe porta. E temos que pregar o evangelho com a nossa própria vida, sem palavras. Então pregar o evangelho para a nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade. Então temos esse chamado e precisamos pregar com a nossa própria vida. E como Deus disse que ia capacitar, com 3 meses eu comecei a falar 2 línguas, inglês e indonésio. Com 6 meses eu estava dando aula nas escolas na Indonésia. Então é assim que Deus faz, Deus que me capacitou. Eu nunca imaginei que poderia aprender outra língua. E eu sou muito grato, tenho muita felicidade de estar aqui novamente nessa igreja. Há 2 ou 3 anos atrás eu estive aqui, compartilhei esse testemunho. E essa igreja tem algo muito forte assim em nosso coração, porque essa igreja faz missões na Indonésia através de nossas vidas. E eu vou falar por quê já com minha esposa, ela vai compartilhar. Então é muito especial para a gente voltar aqui e ter vocês. A irmã me encontrou ali hoje e falou: eu tenho orado por vocês, ela tem segurado a corda. Então eu falo para compartilhar com vocês e vocês orar, estar conosco nessa missão na Indonésia. Então Deus capacitou, e depois de 6 meses eu já falava a língua. E tinha um grande desafio. Havia uma vila 100% hindu na ilha de Bali, isolada por um vulcão e montanhas. E no meio dessa montanha tinha um lago, e essa vila fica do outro lado do lago. Então é difícil acesso, é um lugar sagrado, ninguém pode entrar. E lá existe uma magia negra, é praticada magia negra muito forte nesse lugar. É uma batalha muito grande. E alguns anos atrás, um grupo da Jocum conseguiu ir uma vez na semana e na escola e dar aula de inglês. Mas é proibido qualquer pessoa, mesmo sendo da Indonésia, entrar nesse lugar de tão sagrado que eles acreditam que seja. Eles acreditam que o mundo todo começou lá. Lá existia uma árvore, e essa árvore é uma deusa para esse povo. E eles adoram essa deusa. E essa deusa, essa árvore, inala um odor na crença deles. E eles pegam todos os corpos da pessoa que morre naquele lugar e colocam embaixo dessa árvore. E eu fui lá e realmente não tem nenhum cheiro. Então é uma consagração muito forte ao inimigo.
e existe um altar de crânios que eles adoram os antepassados. Então eu estou falando isso para vocês verem como era a dificuldade de chegar nesse lugar e como era o clima espiritual desse lugar. Mas Deus me mandou a esse lugar e falou que queria algo mais, que queria que o evangelho chegasse naquele lugar, um lugar que o evangelho nunca entrou, nenhuma outra religião entrou, apenas o hinduísmo. Então eu fui lá com um grupo, conversar com o líder da vila e oferecer a ele algumas oportunidades para que ele pudesse nos permitir entrar. E ele perguntava: o que você quer fazer? E eu falava: não, eu quero dar aula de inglês todos os dias, intensivo na escola. Eu quero ajudar na agricultura, a limpar a vila, a dar aula de vôlei e futebol. Como eu falei, na Indonésia não pode ser pregado o evangelho, mas a gente usa estratégias para criar relacionamentos e falar do amor de Deus às pessoas. Então, e ele não aceitava, ele disse: não, você não pode. A gente apenas aceita você vir uma vez na semana da aula. E eu orando, e o Espírito Santo falou: fale para ele que você conserta barco. E eu sem entender, porque eu não fui ali para consertar barco. E eu assim fiquei com medo, eu disse: não vou falar isso. E novamente o Espírito Santo falou: fale para ele que você conserta barco. E eu pedi com licença na conversa e falei: eu conserto barco de fibra. E ele olhou em meus olhos e falou: você está mentindo. Eu disse: não, não estou mentindo, eu conserto barco. E ele me respondeu: se você conserta barco, você pode vir e passar quanto tempo quiser nesse lugar, porque há 8 anos temos um barco quebrado e não tem ninguém para consertar. Então é assim que Deus faz. Não queira fazer as coisas como você pensa ou como você sabe, mas esteja sensível a escutar a voz de Deus, para assim os planos dele se cumprem em sua vida. Então eu trabalhei consertando barco aqui em Recife há uns 10 anos atrás. E apenas trabalhei 1 mês, só deu tempo de aprender. E depois me mudei para Salvador. Então eu nunca entendi porque eu aprendi. Não tive nenhum retorno financeiro. Meu pai na época não aceitava porque fazia mal à saúde. Mas naquele momento que aquele homem falou que há 8 anos tinha um barco quebrado, não tinha ninguém para consertar, eu pude ver que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. O que nós temos vivido em nossa vida, não importa se é dificuldade, se é sofrimento, se é alegria ou é frustração. Apenas creia no nosso Deus, glorifique a Ele, pare de murmurar, porque isso será usado para a honra e a glória dEle. Você será usado para a honra e a glória dEle, para que as pessoas conheçam a Cristo através de sua vida. Então, eu voltei, não sabia nem onde vendia fibra e resina, voltei para a cidade, procurei o material, comprei, voltei a esse lugar e comecei o ministério lá nessa vila. Foi muito difícil no começo, as pessoas começavam a seguir a gente quando a gente saía da casa, quem estava hospedado. Os cachorros queriam atacar, era uma batalha espiritual muito grande. E Deus, como Ele me falou na palavra: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Deus liberou sobre a sua vida autoridade. Você tem usado a autoridade que Deus te deu? Ou apenas tem brincado com o poder que Deus tem te dado? Creia, obedeça a Deus, use com autoridade o poder que Deus te deu, e você verá grandes coisas através da sua vida. Milagres irão acontecer, mortos irão ressuscitar, aleijados irão andar. Eu tenho visto o poder de Deus agindo na Indonésia, mas eu creio também que Deus está agindo aqui no Brasil. Deus quer te usar no Brasil, Deus quer te usar para a tua família, para os teus amigos. Não seja um cristão omisso, mas se levante como soldado de Cristo, onde você vive, onde você está. E aí eu comecei a consertar aquele barco, a gente começou a consagrar aquele lugar, e as pessoas começaram a mudar. Os cachorros começaram a parar de querer atacar a gente. E começamos a consertar o barco, e as pessoas vinham e falavam mal: você não sabe consertar, está muito ruim. E a gente consertando, Deus falava: continue, você faz para mim, você não faz para ele. E a gente fazendo com todo amor. E quando a gente terminou, que foi entregar o barco ao líder, a gente pintou, deixou todo novo. Ele falou: esse barco pertence a 16 famílias que vivem da pesca nesse lugar. Então a gente fez com todo amor, não sabia para quem era, pensou que era para o líder da vila, e abençoou 16 famílias que viviam da pesca. Então é assim que Deus faz. Não importa o quão pequeno seja o que Deus colocou em suas mãos, faça com todo amor, faça para Ele, não para o homem. E Deus vai retribuir o seu esforço. Então até hoje, já faz 4 anos que começamos o trabalho nesse lugar. Até hoje
temos o contato direto com os líderes, temos a liberdade de orar naquele lugar, temos a liberdade de já começar a compartilhar do Evangelho. Então é assim que Deus faz. E só mais um testemunho para chamar minha esposa. Se tiver mais um microfone para ela, por favor. Saí de lá, fui para uma ilha chamada Sumbawa. Lá tem uma cidade que é onde saem os maiores terroristas da Indonésia. Se ele descobrir que você é cristão, ele lhe mata na hora. Então, lá realmente a gente tem que se fazer como muçulmano para ganhar os muçulmanos. Então a gente tem que usar realmente estratégia, ter todo o cuidado, um treinamento para conseguir alcançar aquele povo. Tipo, não podemos falar várias coisas como aleluia, Jesus, que eles podem assimilar com nomes parecidos e descobrir que a gente é cristão. Lá era tão difícil o trabalho, tão difícil, que a gente passou algumas semanas orando para Deus abrir uma porta. A gente ia na praça todo dia atrás de uma oportunidade, ia visitar alguém atrás de uma oportunidade, mas não existia uma porta aberta para a gente pregar o Evangelho. E a gente começou a orar, jejuar, e depois de algumas semanas, Deus respondeu a nossa oração. Será que você tem que continuar adorando, ou você tem que desistir no primeiro dia? Aquela situação que você acha impossível, aquela causa que você tem vivido que é impossível, não pare de orar. Se você parou, volte, porque no tempo certo Deus irá responder sua oração. E depois de algumas semanas, a gente orando, uma mulher chegou e falou: minha mãe está enferma, você pode visitar ela no hospital? Eu disse: amém, a gente pode. No outro dia fui naquele hospital, a mulher, uma senhora de idade, tinha tido um derrame, metade do seu corpo era paralisado, ela não conseguia mais andar, só por ajuda. E chegando naquele hospital, era muita gente dentro da sala do hospital, cada enfermo, ao pé da sua cama, tinha a sua família, sentado no chão, comendo, conversando. E vocês reclamam, muita gente reclama do SUS, mas lá tinha gato, papagaio, galinha, tudo que você imaginar dentro do hospital. E na Indonésia o hospital, não existe um hospital público, é uma situação muito precária. E a gente chegou ali naquele lugar e começou a conversar com aquela mulher. E tinha algumas moças com a gente e ela fez massagem naquela mulher. E no final eu falei para ela: a gente pode orar pela senhora? E ela disse: pode sim, mas a gente vai orar no nome de Isa al-Masih. Isa al-Masih, para quem não sabe, é Jesus no Alcorão. E aí a gente orou para aquela mulher no nome de Jesus, falando Isa al-Masih. E nisso todas as pessoas ficavam olhando para a gente. E eu fui para casa. Mas antes de sair do hospital tinha uma sala que era toda de vidro. E era cheio de criança dentro. Eu comecei a brincar, dar tchau para as crianças. Entrei lá na sala, comecei a conversar e depois fui para casa. E o Espírito Santo me incomodou: amanhã você volte novamente para esse hospital. E eu disse: amém, Senhor. No outro dia retornei ao hospital, fui visitar aquela senhora. E a gente começou a conversar, orou novamente no nome de Jesus. Começou a conversar com outras pessoas dentro daquele hospital. Saindo dali, fui na sala das crianças, conversei, brinquei e fui para casa. E o Espírito Santo novamente falou: amanhã você volte no hospital, mas leve algo para aquelas crianças. Eu disse: amém, Pai. E voltei no hospital do outro dia e levei balões de festa, de aniversário, que faz girafa, faz coração, essas coisas. E a gente se dirigiu ao quarto daquela mulher que estava enferma, tinha sido paralisada, metade do seu corpo. Chegando lá, a mulher não estava mais no quarto. Ela saiu andando daquele hospital e o nome do Senhor foi glorificado. E as pessoas naquele quarto podem ver que algo diferente há no nome de Isa al-Masih, Jesus. Então a gente já teve a oportunidade de orar por outras pessoas nesse hospital. Saindo dali, eu fui a esse quarto das crianças fazer os balões. E eu falei para minha equipe: vamos lá fazer os balões. E ela falou: não, é melhor não, porque a gente não pediu autorização ao diretor do hospital. E outra situação, quase a gente era preso por um ministério que a gente estava desenvolvendo. E aí eu entrei apenas naquele quarto, comecei a conversar com os outros dias. E o Espírito Santo me falou: faça o balão. Às vezes a gente escuta a voz do homem e apaga a voz de Deus. Mas precisamos escutar a voz de Deus e apagar a voz do homem. Precisamos estar sensível, uma busca diária, você terá intimidade com Deus. Você reconhecerá a voz dele quando ele falar. Então, o Espírito Santo me falou: faça o balão. E eu, mesmo com medo, um lugar muito arriscado, eu podia ser morto ali. Eu fiz um balão e todas as crianças daquele quarto queriam balão. Então minha equipe veio e começou a me ajudar. E aquele parede que era de vidro, começou a juntar enfermeira, começou a juntar médico, começou a vir segurança. Não tinha mais espaço no vidro. E eu disse: Senhor,
agora já era, não tem nem para onde correr aqui, só tem uma porta. E a gente começou a orar, Senhor, nos livra, Senhor, o Senhor está no controle, a gente confia em Ti, Pai, o Senhor que abriu essa porta. E a gente começou a fazer aqueles balões, daqui a pouco chega o diretor do hospital. E o diretor chega e pergunta, quem autorizou vocês a fazer isso aqui no hospital? Ninguém autorizou. E ele começou a questionar, vocês são de onde? Perguntar várias coisas, a gente respondendo, ele orando. E no final ele perguntou, vocês já terminaram de fazer os balões? E a gente respondeu, sim, a gente já terminou. Será que agora você pode ir em todas as salas do hospital que tem criança para fazer os balões? Então é assim que Deus faz. Não existia uma porta, Deus abriu uma porta onde não existia. E o nome dele foi glorificado. E essa porta não fechou, mas se expandiu. E fomos em todas as salas do hospital. E o nome do Senhor foi glorificado. Então é assim que Deus faz. Não existem barreiras, não existe país proibido, existe país não alcançado. Mas quando a gente se dispõe, o Evangelho chegará onde não chegou antes. Então, isso é um pouco, são muitos testemunhos. Tem até um vídeo para passar, mas eu acho que não vai dar hoje. E eu queria também falar por que essa igreja tem sido tão especial em nosso ministério na Indonésia. Shalom. A paz do Senhor. Graças a Deus que eu já sabe falar pouquinho português, mas melhor ele traduzir. Jadi puji Tuhan, saya lahir di keluarga Kristen. Então, glória a Deus, eu nasci em uma família cristã na Indonésia. Dan saya akan memberi kesaksian bagaimana saya dipanggil untuk menjadi missionaris. Eu queria compartilhar como Deus me chamou para ser uma missionária. Mungkin kalau ada di sini yang sudah pernah, yang ingat ya dengan kami. Talvez tenha alguém aqui que já escutou nosso testemunho aqui alguns anos atrás. Nama saya Maria. Meu nome é Maria. Saya orang Indonesia asli. Eu nasci na Indonésia. Waktu selesai sekolah, Quando eu terminei o ensino médio, saya berdoa, saya tanya Tuhan, eu orei, Senhor, Tuhan mau saya kemana? o que é que o Senhor quer que eu faça daqui para frente? Sementara berdoa, tiba-tiba saya lihat YWAM Bali. E quando eu estava orando, eu tive uma visão, e estava escrito nessa visão, YWAM Bali, Jokun Bali. Waktu itu saya tidak tahu itu apa ya, karena saya tidak pernah berpikir untuk menjadi missionaries. Mas quando eu tive aquela visão, eu não sabia o que significava Jokun Bali. E eu nunca pensei em ser uma missionária. Waktu saya cari di internet, ternyata itu sekolah misi ya. E aí eu comecei a pesquisar na internet o que era Jokun e descobri que era uma escola de missões. Di situ saya kaget. E eu tomei um susto, Tapi saya tidak takut. mas eu não fiquei com medo. Waktu itu saya langsung keluar kamar, E no mesmo momento eu saí do quarto pergi ke orang tua dan saya langsung bilang, saya mau sekolah misi. e eu fui para os meus pais e disse, eu quero fazer uma escola de missões. Di situ mereka langsung bilang, apa? Tidak. E na mesma hora ele falou, o quê? Não, você não pode. Waktu mereka bilang itu, saya tidak sedih ya, saya masuk ke kamar, E na hora que eles falaram aquilo, eu não fiquei triste, mas eu apenas voltei ao meu quarto. saya berdoa, saya bilang, Tuhan, E eu orei, eu disse, Senhor, kalau ini memang dari Tuhan, se isso vem de Ti, Tuhan bukan hanya bicara dengan saya, o Senhor apenas não vai falar para mim, tapi dengan orang tua mas vai saya. falar para meus pais. Waktu itu tiba-tiba malam mereka tiba di rumah. E no mesmo, eles saíram e no mesmo dia, e quando eles retornaram a casa, Mereka panggil, Maria, kita mau bicara. eles me chamaram, e Maria, eu quero conversar com você. Waktu itu pas saya keluar kamar, mereka langsung bilang, kami rasa kamu bisa pergi untuk sekolah misi. E eles falaram, a gente sente no coração que você tem que fazer a escola de missões. Dan saya percaya, kalau Tuhan mau membawa kita, tidak ada satu orang yang dapat menutup pintu itu, yang dapat tahan kita. Então, quando Deus fala, quando Deus vai fazer algo, não há ninguém que possa impedir. Dan waktu itu uang sekolah yang saya butuhkan itu 4.000 hel. Então, para eu fazer a escola, custava em torno de R$4.000. Tapi saya hanya punya 50 cents. Mas eu apenas tinha 50 centavos. Tapi waktu itu
benar-benar Tuhan nyatakan mujizat ya dari pulau saya dari Manado harus ke Bali naik pesawat, itu Tuhan benar-benar menyediakan semuanya sampai uang sekolah semuanya lunas, sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang bayar. E para resumir, eu tinha que sair da minha ilha, pegar um voo até Bali, que é 3 horas de avião, e pagar, eu só tinha 50 centavos, pagar a escola e mais Deus que mandou. Então, até hoje eu não sei quem foi que pagou minha escola, mas eu fiz a escola. Kalau Tuhan mau mengutus kita, nggak perlu takut dengan tentang keuangan, tentang Então, orang-orang. Quando Deus chama, não se preocupe com o dinheiro, com as pessoas. Karena Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kaya. Porque o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus rico e todo-poderoso. Amin. Dan waktu itu singkat cerita, saya melakukan misi di salah satu pulau namanya Pulau Sumba. E depois disso eu fui fazer missões numa ilha chamada Sumba. Jadi di Indonesia itu wanita-wanita di sana itu seperti tidak berharga. E na Indonésia, toda mulher na Indonésia, a maioria, não tem valor para as pessoas. Kalau kalian sampai di rumah mereka, mereka itu sembunyi ke dapur karena malu. E nessa ilha era muito mais forte isso na mulher. Quando a gente chegava na casa de alguém, elas corriam para a cozinha e se escondiam. Karena mereka pikir mereka jelek, Porque kita elas pensam cantik. que elas não têm beleza ou não têm um valor. Dan waktu tiba di sana, saya tanya, Tuhan mau apa bawa saya ke sini? E quando eu cheguei nesse lugar, eu perguntei, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, o que é que o Senhor quer que eu faça? Di situ Tuhan bilang, buat kursus makeup. E aí Deus me falou, ofereça um curso de maquiagem. Wah, saya kaget ya. E eu tomei um susto. Saya bilang, Tuhan bagaimana? Saya hanya tahu makeup sedikit, hanya dasar doang. E eu disse, Senhor, como é que eu vou dar um curso de maquiagem se eu só sei o básico de maquiagem? Não sei quase nada. Tapi 3 kali Tuhan bilang seperti Mas itu. 3 vezes Ele me falou para dar um curso de maquiagem. Dan akhirnya saya merasa damai sejahtera E aí eu dengan hal senti itu. paz no coração. Tapi saya bilang, oke Tuhan, Mas eu falei, ok, Senhor. kalau ini memang dari Tuhan, bukan saya yang akan ke wanita-wanita itu, tapi mereka yang akan datang ke saya. Se isso é mesmo do Senhor, eu não vou atrás dessas mulheres. O Senhor vai mandar essas mulheres atrás de mim. Waktu itu selesai makan siang, saya duduk di teras, saya worship. E aí, quando eu terminei de almoçar, eu fui até o terraço, comecei a louvar a Deus. Tiba-tiba 3 wanita datang. E aí veio 3 mulheres ao meu encontro. Di situ mereka langsung bercerita ya, langsung tanya nama, E elas dari começaram a mana. conversar, perguntar meu nome, conversar. Tiba-tiba Tuhan bilang, ini mereka. E aí Deus me falou, essas mulheres. Di situ saya langsung sebenarnya sedikit dagdikduk ya, tapi saya percaya sama Tuhan Yesus. E eu louvei a Deus assim, por essas mulheres virem até a mim. Dan waktu itu saya bilang untuk mereka, kalian mau kursus makeup? E aí eu perguntei a elas, será que vocês queriam um curso de maquiagem? Wah, di situ mereka mukanya itu langsung bahagia, E aí elas, langsung tipo, senang ya. eu já pude ver no rosto dela que ela ficou feliz, ela sim, a gente quer. Mereka langsung bilang, iya kami mau. A gente quer. Dan waktu itu mereka bilang, bisa nggak kita bawa teman? Mas será que podíamos chamar algumas amigas? Dan saya bilang, iya tentu saja bisa. Sim, pode chamar. Dan datang 12 orang. E aí voltou 12 mulheres. Itu tidak normal. Isso não é normal. Karena di sana kalau kita datang di rumah mereka sembunyi, tapi ini mereka yang datang. Porque lá quando a gente chega na casa elas se escondem, mas foi diferente, elas viram até mim. Dan waktu itu, setelah itu saya kasih kursus makeup. E aí elas chegaram, eu comecei a dar o curso de maquiagem. Dan selesai kursus, jadi sementara kursus makeup itu saya menjelaskan bahwa mereka itu berharga di mata Tuhan Yesus. E aí, enquanto eu dava o curso, eu comecei a falar o valor que elas tinham para Deus. Dan waktu itu selesai kursus itu saya bilang, sebelum kita selesai saya mau berdoa, tapi sebelumnya saya mau tanya, siapa yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Antes de terminar o curso, eu falei para ela que ia orar e perguntei quem delas queria entregar sua vida a Jesus. Berapa kira-kira yang angkat Quantas tangan? pessoas estão Jesus?
12 orang. 12 mulheres aceitou Jesus. Bukan orang Kristen. Não era cristã, elas não conheciam Cristo. Tapi mulai hari itu, Mas nesse dia, mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. elas aceitaram Jesus como Deus delas. Dan lihat, hanya dengan sesuatu kecil, E olhem, apenas uma coisa pequena, Tuhan bisa membawa 12 orang itu Deus untuk pode mengenal levar Dia. 12 mulheres a Cristo. Kadang kita pikir sesuatu hal kecil itu nggak bisa buat Às vezes a apa-apa. gente pensa que algo pequeno que está em nossas mãos não pode fazer nada. Kadang-kala kita pikir kita harus butuh sesuatu yang besar. Às vezes a gente pensa que só pode fazer se tiver algo grande em nossas mãos. Kalau saat itu saya tidak buat kursus makeup itu, Se naquele momento eu não oferecesse um curso de maquiagem, sampai saat ini 12 wanita itu tidak akan kenal siapa aquelas Yesus. 12 mulheres não iam conhecer a Jesus. Dan akhirnya puji Tuhan, waktu kami datang ke Brasil, E graças a Deus, quando a gente veio ao Brasil, kami datang ke gereja a ini, gente veio nessa igreja. saya memberi kesaksian yang tadi, E eu compartilhei esse testemunho que eu falei agora. dan waktu saya datang saya bilang ya, saya berdoa, saya bilang Tuhan saya mau kursus makeup, Mas eu tinha orado antes, Senhor, eu quero um curso de maquiagem. tapi mahal. Mas era caro. Kami nggak punya uang E untuk a gente itu. não tinha dinheiro. Waktu kami datang ke gereja ini, Quando a gente chegou nessa igreja, selesai kesaksian, quando terminou o testemunho, satu wanita datang. uma mulher dessa igreja chegou. Nama dia Paula. O nome dela é Paula. Dia datang, dia bilang, Maria, E ela chegou e falou: Maria, saya rasa saya seorang makeup profesional. eu sou uma maquiadora profissional. Saya rasa Tuhan mau untuk saya kasih kursus makeup E gratis. Deus me falou para dar um curso de graça para você. Tidak hitung 3, saya langsung iya saya Eu não mau. contei nem de 1 até 3. Eu falei: sim, eu quero. Karena saya percaya itu dari Tuhan. Porque eu já sabia que aquilo era de Deus. Tuhan yang akan memperlengkapi kita ketika kita mau. Deus que vai nos capacitar quando a gente se dispõe. Dan puji Tuhan waktu kita kembali ke Indonesia, Quando a gente voltou para a Indonésia, saya buka kursus gratis di sana. eu abri um curso de maquiagem de graça lá em Bali. Melayani ibu-ibu Hindu dan Muslim. Comecei a dar esse curso para muçulmanas e hindus. Dan di sana di Indonesia saya nggak bicara banyak ya tentang E Yesus. lá, nesse curso, eu não falava muito de Jesus. Tapi saya menunjukkan hidup saya. Mas eu mostrava a elas minha vida. Waktu itu tiba-tiba satu ibu tanya, Maria, kok kamu di saat ini orang butuh uang tapi kamu kasih kursus gratis? E aí, depois de algumas aulas, uma mulher dessas chegou até mim e perguntou: Maria, como é que nessa situação que nós vivemos, você pode oferecer um curso de graça? Saya langsung ini kesempatan saya. E eu disse: essa é a minha oportunidade. Saya bilang, karena Tuhan Yesus ada E di eu falei hati para saya. ela: porque Jesus está no meu coração. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, saya Porque tidak akan buat ini. Porque se não fosse Jesus que estivesse no meu coração, eu não ia fazer isso aqui. Dan puji Tuhan, 1 bulan sebelum kita datang ke Brasil, E aí, um mês antes da gente retornar ao Brasil agora, satu wanita Hindu menerima Tuhan Yesus. uma dessas mulheres hindu entregou sua vida a Jesus. Dan hanya untuk menutup, E só para encerrar, waktu itu saya pernah di Bali, masih di bagian Bali. eu fui para um lugar dentro da ilha de Bali. Jadi mungkin banyak orang tahu Bali itu Hindu ya. Muitas pessoas sabem que Bali é a única ilha da Indonésia hindu. Tapi di sana ada satu tempat yang 100% Muslim. Mas tem um lugar lá que é 100% muçulmano. Di tempat itu tidak ada orang asing yang masuk. E lá não entra tipo ninguém, nenhum estrangeiro, nem pessoa que não mora lá entra nesse lugar. Jadi kalau kalian masuk mereka langsung tahu. Se você entrar nessa pequena cidade, eles vão saber que você não é de lá, você é de fora. Waktu itu hari terakhir kita di tempat itu, E no último dia que eu estava nesse lugar, saya dan teman saya lewat di salah satu restoran eu kecil. estava andando com uma amiga pelo caminho e a gente passou por uma lanchonete pequena. Tuhan bilang masuk ke tempat itu. E aí Deus falou: entre nessa lanchonete. Waktu kami masuk, Quando a gente entrou, tiba-tiba belakang saya sangat sakit. quando a gente entrou, minhas costas começou a doer muito, minha coluna. Saya bilang ke teman saya,
aduh ini kenapa ya belakang saya E sakit. eu falei para minha amiga, por que minha coluna está doendo tanto, hein? Dia bilang, berdoa tanya Tuhan. E ela falou, ore e pergunte a Deus. Waktu itu Tuhan bilang, tanya ke wanita yang jualan ini. E aí Deus falou, pergunte àquela mulher que está vendendo a comida. Saya sebenarnya secara manusia saya takut ya. E aos meus olhos, os meus sentimentos, eu estava com medo. Tapi Tuhan bilang, tanya ke wanita Mas itu. Deus falou, pergunte àquela mulher. Di situ saya berdiri, saya pergi ke wanita itu, saya tanya, permisi, E eu me levantei, fui até aquela mulher e perguntei, com licença, saya mau tanya sesuatu. eu queria perguntar algo a você. Kamu punya sakit belakang? Será que você tem uma dor na coluna? Waktu itu dia langsung menangis. E na mesma hora ela começou a chorar. Dia menangis, dia bilang, bagaimana kamu tahu? E ela perguntou, como é que você pode saber? Waktu itu dia bilang, iya saya punya. E ela falou, sim, eu tenho uma dor na coluna. Tapi keluarga saya tidak percaya dengan hal Mas itu. minha família não acredita que eu tenho uma dor na coluna. Mereka bilang karena mereka pikir untuk dia bilang itu untuk dia tidak bekerja. Porque ela pensa, a família dela pensa que ela está falando isso para não ir trabalhar. Tapi kamu orang yang belum pernah saya Mas eu lihat nunca te vi dan kamu bilang dan seperti kamu tahu, e kamu você kenal falou saya. como se você soubesse que eu tenho dor na coluna. Di waktu itu saya bilang, semua manusia keluarga kita E eu falei para ela, não, todas as pessoas, não tem ninguém yang mengerti kita que 100%. possa lhe entender 100%. Tapi ada satu pribadi Mas tem alguém yang tahu tentang kita 100%. que conhece você 100%. Dia tanya, itu siapa? E ela perguntou, quem é? Saya bilang, Isa Al-Masih. E eu falei, Isa Al-Masih, é Jesus. Waktu itu saya bilang, saya bisa berdoa untuk kamu? E eu perguntei, eu posso orar para você? Dia bilang, iya silakan. Sim, pode orar. Waktu saya berdoa dan selesai berdoa, dia kaget ya. E aí quando eu terminei de orar, ela tomou um susto. Dia bilang, kok saya nggak merasa sakit belakang lagi? E aí ela falou, eu não estou sentindo mais dor na coluna. Di situ saya bilang, iya karena Tuhan Yesus ya, Isa Al-Masih sudah menyembuhkan E eu kamu. disse, sim, porque Jesus, Isa Al-Masih, lhe curou. Bukan saya, Não sou eu, tapi Tuhan Yesus. mas é o Deus Jesus que lhe curou. Waktu itu ketika kami keluar, E quando a gente saiu daquela lanchonete, kami jalan sekitar sudah nggak terlalu jauh ya. e a gente andou apenas um pouco, Tiba-tiba Roh Kudus bicara, lihat ke belakang. e aí o Espírito Santo ministrou meu coração, olhe para trás. Waktu saya lihat, masuk satu pria dengan pedang panjang. E aí entrou um homem nessa lanchonete com um facão na mão. Dia tanya, kamu lihat wanita-wanita di sini yang jalan dan bercerita tentang Isa Al-Masih? E perguntou àquela mulher que ela tinha sido curada, você viu umas mulheres que estavam andando por aqui falando de Isa Al-Masih, Jesus? Waktu itu dia respon, dia hanya tutup mulut dan geleng kepala. E ela não abriu a boca, apenas balançou a cabeça. Di situ Tuhan bilang, jangan takut. E Jesus me falou, o Espírito Santo ministrou meu coração, não fica com medo, Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan porque eu kita. estou contigo. Jangan pernah takut untuk buat misi. Não fique com medo de falar de Jesus, Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan porque kita. Jesus está contigo. Dan ini yang terakhir untuk tutup. E só para encerrar, Jadi beberapa minggu yang lalu di Salvador, algumas semanas atrás eu estava lá em Salvador, ini saya percaya ini salah satu misi saya saat e ini. eu creio que isso é um dom que Deus me deu, Misi. e uma missão minha. Jadi antara tidur dan bangun, Eu já ia me deitar para dormir, tiba-tiba saya melihat satu pribadi ya, satu orang pria, dia berdiri dengan jubah putih, e eu já estava sonolenta, e eu vi um homem de branco e um cavalo branco, dengan mahkota, com uma coroa, tapi saya nggak bisa lihat wajahnya saking terangnya. mas eu não conseguia ver o seu rosto, era muito resplandecente. Waktu itu dia jalan ya dengan kuda, E ele vinha andando desse cavalo,
seperti di atas awan, como di se atas fosse em cima das langit. nuvens. Waktu dia jalan, tiba-tiba saya lihat satu orang pria memegang sangkakala ya, seperti begini. E aí, quando eu ficava observando ele vindo pelo cavalo branco, e eu vi outro homem, e ele segurava uma trombeta, assim. Waktu itu, saya percaya itu Tuhan Yesus. E eu creio que aquele homem era Jesus, vinha Waktu no cavalo itu, branco. Tuhan Yesus panggil saya Maria. E ele me chamou, Maria. Di situ hati saya merasa benar-benar damai. E nesse momento eu senti muita paz no meu coração. Dia bilang untuk keluarga kamu, teman-teman dekat kamu, orang-orang yang terdekat dengan kamu. E ele falou, Maria, fale para as pessoas que estão próximas a você, fale para os seus familiares. Tinggalkan roh keagamawian mereka. Deixe de lado a sua religiosidade. Dan jangan memikirkan hal-hal yang ada di dunia. E pare de pensar as coisas desse mundo. Tapi pikirkanlah hal-hal yang ada di sorga. Comece a pensar apenas nas coisas do reino de Deus. Bekerjalah semaksimal mungkin. Trabalhe o máximo que você pode. Waktu dia bilang itu, tiba-tiba saya ingat saya ini siapa. Quando ele falou isso, eu lembrei quem eu era. Saya missionaries. Eu sou uma missionária. Dia bilang kamu harus bekerja semaksimal mungkin karena pekerjaan yang kamu kerjakan. E ele falou, trabalhe o máximo que você pode, porque o trabalho que você tem desenvolvido Itu yang akan mempercepat kedatangan Tuhan. vai fazer a vinda de Cristo mais rápida. Bukan hanya kami ya yang missionaries, tapi semua yang ada di sini missionaries. Não sou apenas eu que sou missionário, mas todos nós estamos aqui. Waktu itu dia juga bilang, jangan memikirkan tentang uang. Pai, e ele falou, não fique pensando em dinheiro, nas coisas desse mundo. Dan waktu itu dia bilang 3 kali, bersiaplah. E por 3 vezes ele me falou, prepare-se, prepare-se, prepare-se. Dan waktu itu dia kasih ayat di Wahyu 8. E me deu uma palavra lá em Apocalipse 8. Nanti bisa dibaca Depois di você rumah. pode ler em casa. Jadi yang tulisan di sana, Jesus está chegando, Então aquilo que está escrito ali itu bukan hanya tulisan biasa. não é apenas um letreiro normal. Tapi itu nyata, itu benar-benar. Mas isso é verdade, Jesus está chegando. Kita nggak ada waktu untuk bersantai-santai. Não temos tempo mais para perder. Ayo kita bawa hidup kita semakin intim dengan Aí Tuhan. vamos levar nossa vida ao máximo que podemos para divulgar e falar o amor de Deus às pessoas. Terima kasih untuk kesempatan saat ini, saya bersyukur dan saya berharap kesaksian kita saat ini bisa memberkati kalian. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço aos pastores pela oportunidade e espero que o que a gente compartilhou, vocês possam tocar o coração de vocês e vocês possam receber essa palavra. Deus abençoe vocês. Esse é um pouco do nosso trabalho. A gente tem qualquer oportunidade que Deus dá, a gente usa para pregar o evangelho. Eu tenho sido treinador de futebol, mesmo sem jogar bem futebol. Eu dou aula de surf, dou aula de inglês, qualquer coisa para propagar o evangelho de Cristo. Então apenas me disponho na Indonésia e Deus usa a minha vida, usa a vida dela para pregar o evangelho. Eu creio que a Indonésia se prostrará diante do nosso Deus. A Indonésia daqui a alguns anos não será conhecido como um país com a maior população muçulmana do mundo, mas será conhecido como um país temente ao nosso Deus. Então eu creio, eu convoco a igreja a estar conosco em oração pela Indonésia e Deus mudará esse país. Deus abençoe vocês. Aleluia. Deus é maravilhoso. Ele pega as coisas loucas desse mundo, né, e faz como Ele quer. Ninguém explica a Deus.
E esse é o propósito. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu chamado, cada um tem a forma e o talento que Deus determinou a cada um para servir a Ele. Amém? Queridos, eu queria, antes de nós nos prepararmos para a oferta, falar que eles trouxeram material. Então, se você está aqui de forma presencial, quer investir no ministério deles, eles que fazem essa cadernetinha, esse livrinho, custa R$10. É uma maneira de você abençoá-los. Uma outra forma através, depois a gente vai estar passando a conta deles, e vocês querem investir no Ministério da Indonésia, você pode estar investindo, você que nos assiste também, você pode estar pegando a conta e abençoando o ministério deles. E uma outra forma também, eles vão fazer um sorteio de um iPhone 8, tem uma forma de você, custa R$10, você investe, e eles vão transmitir esse sorteio. Também é mais uma maneira de você investir no ministério. Então, se você está aqui de forma presencial, quer abençoá-los, no final do culto, vai até eles, escuta um pouquinho do trabalho deles. Eu tenho certeza que eles têm muito a compartilhar. Amém? Qualquer dúvida, vocês procuram eles. Amém? Quem nos assiste, querendo investir no ministério deles também, nós vamos passar o contato através das redes sociais. Amém? Queridos, nós vamos nos preparar para trazermos oferta ao Senhor. E eu queria falar para você algo que Deus tem falado ao meu coração, que está lá em Filipenses 4:6. Vivemos dias de incertezas, vivemos dias difíceis, mas todos esses dias já estavam computados por Deus. Deus já sabia, Deus não é pego de surpresa. E Filipenses 4:6 fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e por súplicas, e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Vivemos num tempo onde a ansiedade é uma das doenças, né? O mal do século. Estou vendo a pastora Bernadette ali, uma mulher fantástica, uma mulher que Deus tem usado na área de psicanálise, que tem ajudado muitos, mas a ansiedade tem tomado conta. Vivemos dias onde estamos ansiosos. Às vezes nós não queremos estar ansiosos e nos pegamos ansiosos. Eu não sei quantos de vocês. Eu tenho uma luta, às vezes diária, de estar assim, de repente a mente vaga, o pensamento voa. Quando eu vejo, o meu pensamento está acelerado a 30%, e eu estou lá, e eu, epa, calma, volta, vamos, né? Eu sempre costumo dizer: ei, minha mente está cativa a Cristo Jesus. Lilian, volta. Lilian, dá uma retrocedida. Então, assim, uma das coisas que eu tenho entendido é: Deus não responde à nossa ansiedade. Não adianta você estar ansioso. Isso não vai mudar as circunstâncias. Isso não vai mudar a situação. Vivemos ansiosos e a nossa ansiedade nos leva a orarmos e querermos uma resposta da parte de Deus imediata. Deus não responde à nossa ansiedade. Muito pelo contrário. O nosso Deus é um Deus que nos leva a um lugar de descanso nele. E às vezes esse lugar de descanso nos deixa mais ansiosos ou preocupados. E uma das coisas que precisamos refletir nesse tempo: aprender a confiar. Aprenda a confiar. É tão fácil confiar quando tudo está bem. Quando você está vendendo legal, se você trabalha com vendas, se você está tendo as suas comissões, é
tão mais fácil confiar em Deus se tudo vai bem dentro da sua casa. É tão mais fácil confiar em Deus se todo mundo está com saúde. É tão mais fácil confiar em Deus quando tudo vai bem. Mas o nosso desafio, o desafio desse tempo, é confiarmos em Deus nas dificuldades. Confiarmos em Deus nas perdas. Confiarmos em Deus nas lutas. Confiarmos em Deus nas adversidades. É de total e extrema importância. Isso é que faz a diferença. Isso é que gera em nós uma fé madura. Ah, pastor, existe uma fé imatura? Existe. Quando tudo vai bem, eu tenho fé. Mas quando tudo vai mal, a minha fé desfalece. Então precisamos refletir. Existe graça e favor da parte de Deus ao nosso respeito. Sempre vai existir graça e favor da parte de Deus ao nosso respeito. Quando a gente lê lá em João 6, onde fala da multiplicação de pães e peixes, fala que Jesus, lá em João 6, ele está e ele sobe o monte, e ele olha a multidão. O mestre, ele é tomado de compaixão por aquelas pessoas. E ele fala para os discípulos assim, olha, deem vocês de comer. Uau! Uma multidão com mais de 5.000 pessoas, porque na verdade naquela época, vocês sabem, só eram contabilizados homens. Então tinha 5.000 homens, fora as mulheres, e a penca de menino, roma de menino. Então imagina, era muita gente para dar de comer. E a palavra diz que na verdade Jesus queria ensinar os discípulos, e um dos discípulos diz que não tem como alimentar aquela multidão. E um dos discípulos, que estava lá, André, ele diz, olha, tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso diante dessa demanda? Diante da quantidade de pessoas? Porque geralmente nós somos levados a sempre olhar a circunstância e nunca o que nós temos na mão. Jesus apenas pega os 5 pães, os 2 peixes e faz algo que é poderoso até hoje, que é dar graças. Presta atenção, um coração grato, ele tem o poder de receber da parte de Deus milagre. A olhos humanos, impossível uma multidão ser alimentada. Mas nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E Jesus nos ensina uma lição que é característica dos céus: gratidão, um coração grato. A gratidão é um exercício diário. Precisamos tirar os nossos olhos das nossas faltas, do que nós não temos, e começar a fixar os nossos olhos naquilo que está ao nosso alcance, nas nossas mãos. E o que é que nós temos feito com o que está às nossas mãos? Será que quando você recebe, ou o que você tem, você consegue olhar e dizer, Senhor, graças te dou. Obrigado, Senhor. Eu tenho entendido em Deus que a gratidão, ela tem um poder milagroso de provisão. É milagre. Mas algo nesse texto me chama a atenção, que é a disponibilidade daquele rapaz em ceder o lanche dele. Vocês sabem que naquela época as pessoas, elas caminhavam muito, elas andavam quilômetros e mais quilômetros, e as pessoas geralmente elas saíam com comida. Eu não acredito que só aquele rapaz tinha comida. Eu não acredito que só aquele rapaz tinha levado um lanche de reserva. Quem é mãe aqui sabe, né? A gente que tem filho, eu tenho 2 adolescentes, nossa, eu tenho que ir estocando. Não, se vai para tal canto, leva aqui. Não, se tem que levar o lanchinho. Então, será que só aquele rapaz tinha? Mas só aquele rapaz conseguiu se desprender, conseguiu ter um coração generoso
e entregar aquilo que ele tinha. Qual a lição que eu tiro disso? Através do coração generoso de um homem e de uma mulher de Deus. De um coração generoso e grato, uma multidão pode ser alimentada. Através da sua vida, através da minha vida, através da nossa vida, através da nossa generosidade, nós podemos alimentar uma multidão. E é isso que, como igreja, nós fazemos. Esse tem sido o nosso trabalho. E nesse momento de dízimos e ofertas, essa palavra eu queria compartilhar. Era essa palavra que eu queria compartilhar com você. Onde há gratidão, existe milagre, o milagre da multiplicação. Existe provisão da parte de Deus. Gratidão é uma prática diária. Uma pessoa generosa nas mãos de Deus se torna um instrumento de grandes milagres. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar por você nesse momento. Você que nos assiste, você pode estar contribuindo com dízimos, ofertas, doações a esse ministério através de depósito bancário, Pix, está aparecendo nas redes sociais também. Mas eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida nesse tempo difícil. Gratidão tem... Ingratidão é a lepra da alma. Ingratidão é a lepra da alma. Vigie o que você fala. Quando você pega suas fontes de renda, cuidado com o que você fala. Se você diz assim, nossa, isso aqui esse mês não dá para nada. Isso aqui esse mês não dá nem para chegar no dia 10. Cuidado. Muda o repertório. Muda o que você fala. Começa a agradecer, a apresentar a Deus e dizer, Senhor, eu te entrego. Senhor, está aqui as minhas fontes de renda. Senhor, eu sei, o Senhor sabe que eu preciso de provisão, que eu preciso de milagre. Mas eu quero te apresentar, eu quero te dar graças pelo que eu tenho. E ter um coração voluntário e generoso para abençoar outros. Porque mesmo diante do seu pouco, eu quero te dizer essa tarde, uma multidão pode ser alimentada. Amém? Você crê nisso? Senhor, nós vamos trazer dízimos, ofertas à tua casa. E nós oramos nessa tarde, te pedindo, ó Deus, que o Senhor abençoe, assim como o Salmo 90 fala, Senhor, abençoa a obra das nossas mãos. Deus, eu oro nessa tarde por milagre, por provisão, porque é isso que a tua palavra nos garante. Deus, aqui estão famílias reunidas, aqui estão homens e mulheres de aliança com o Senhor, e nessa tarde eu oro. O Senhor sabe das necessidades. O Senhor sabe, como está escrito lá em Filipenses, o quanto eles têm apresentado com orações, com súplicas e ações de graça. Deus, ensina-nos a ter um coração grato. Que a gratidão seja o fruto do nosso relacionamento contigo. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde, eu abençoo as famílias, eu abençoo os homens, as mulheres, os jovens. Libero eles para que eles prosperem nas suas áreas profissionais, prosperem em tudo que empreenderem. Que o Senhor, que é o Deus da bênção, os abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar.
pelo privilégio de devolvermos ao Senhor aquilo que não nos pertence, pois tudo que temos é teu. É o Senhor quem promove todas as coisas a despeito de nós. Se é através da nossa força, se é através da nossa inteligência, do nosso trabalho, é o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem nos capacita. Todas as coisas vêm do Senhor. E nessa tarde nós queremos te agradecer pelo privilégio de pertencermos a Ti. Amém. Amém, queridos. Eu queria que você sentasse só um pouquinho, nós estamos encerrando o culto, mas assim, eu queria só um pouquinho. A conta da Missão Indonésia está aqui, amém? Você que nos assiste, você que está aqui de maneira presencial, que vai investir nesse ministério de alguma forma, as informações estão aqui, dá um print, né? Abençoa esse ministério. Missões é isso. Às vezes você não vai, mas você vai enviar. Às vezes o seu chamado não é ir, você não pode ir, mas você pode enviar, você pode suprir, você pode abençoar missionários. Então, em nome de Jesus, você que está aqui de forma presencial e você que nos assiste pela internet, abençoe esse ministério. Está gerando muitos frutos. O nome do Senhor tem sido pregado. Amém? Uma outra coisa que eu queria lembrar a vocês são as nossas ações, né, da ação social. Você que já faz parte da nossa igreja, você conhece, você sabe. E nós temos, pela misericórdia de Deus e pela força que o Senhor tem nos dado, alcançado as comunidades ao redor, né, aqui da igreja. Nós temos um trabalho aqui em Biribeira, já toda segunda nós distribuímos sopa. Se não me engano, é na sexta que estamos no Cafezópolis, representados pelo pastor Edinaldo e pela pastora Socorro, também doando sopa. Temos também um ponto de pregação. Também aqui com a pastora Natividade, nós doamos sopa. Então, assim, a igreja se move. A igreja não está parada. Mas um outro desafio nos foi atribuído, que foi a Beira da Maré. Eu não sei quantos de vocês já viram a situação em que as pessoas vivem na Beira da Maré. E na próxima quarta-feira, nós estaremos saindo daqui para distribuir sopa. Eu fiz uma pesquisa sobre essa comunidade, a Beira da Maré, e ela é considerada uma das comunidades mais carentes de Recife. Uma característica dos moradores da Beira da Maré é que as pessoas, elas trabalham com reciclagem de lixo. Eu não sei quantos viram nas redes sociais, nós colocamos vídeos. Você vê um acúmulo de lixo muito grande. E é aquilo que a gente vai se deparar. Então, assim, as casas, muitas delas são feitas com material reciclável, com papelão, com plástico. A gente vai ver muito isso lá. É um pouco diferente daqui do Cafezópolis, daqui da Nati, que já são casas diferentes. Enfim, nós estaremos na quarta-feira junto com o pastor Ricardo, pastora Leda, pastora Ana e outros pastores da igreja. Nós estaremos indo, né, o Ministério Rugido do Leão, nós vamos levar a sopa, nós vamos, de alguma forma, pregar a palavra, que é como o irmão falou aqui. Não existe lugar que não é alcançado. Nós precisamos ir de alguma forma. E a pandemia não pode nos parar. Presta atenção, não permita que a pandemia pare você de pregar o evangelho. Não permita. Seja a boca de Deus. Então, quarta-feira nós estaremos, mas nós montamos, na verdade, um pedido, na verdade, tem sido um clamor para doações. Por quê? A fome é grande. Essa semana nós nos deparamos com situações onde pessoas chegavam aqui na igreja, vamos dizer, nós tínhamos 5 cestas de reserva, que não é reserva, a gente sabe que essa cesta é para o próximo domingo, que vai chegar a família, que vai precisar, e nós acompanhamos famílias. Mas durante a semana, a ação social da igreja não conseguiu. E às vezes, quando a pastora Ana entrava em contato com a pastora Leda, está indo uma pessoa aí, a pastora Leda falava, olha, não tem mais nada. Nós estamos desabastecidos. Então,
começou uma campanha, né, já vinha desde o domingo passado, a pastora Liane também solicitando, houveram doações, e louvado seja Deus pela vida de vocês, que saíram correndo, né, e foram atrás, e depositaram. Mas sexta-feira à tarde eu me deparei, a pastora Ana é a minha mãe, para quem não conhece, a minha mãe saindo 4 horas da tarde, correndo para fazer uma cesta básica, porque ela tinha recebido uma ligação de um irmão que disse, olha, tem uma família da nossa igreja lá em Olinda, e eles precisam de socorro e de ajuda. E minha mãe esperando a chuva passar, para ir correndo no mercado, fazer, porque o irmão já estava aqui esperando, para levar essa cesta básica lá em Olinda. Por que eu estou falando isso para vocês? É mais ou menos isso que eu falei para vocês, sobre aquele jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. A generosidade, o pouco que tinha, o poder que teve de alcançar a multidão. Então, assim, sempre que você vier, nós não queremos trazer nenhum tipo de peso, nenhum tipo de... A gente sabe que está difícil sim, mas se todos nós fizermos um pouquinho, se você puder, tiver liberdade de colocar num grupo da família, se você tiver liberdade, e dizer, olha, nós estamos arrecadando alimentos, né, na nossa igreja, na nossa comunidade, para socorrer as pessoas mais necessitadas. Se todos nós fizermos um pouquinho, eu sei que não fica pesado para ninguém. Então, esse é o meu desafio, nesse final de tarde para vocês, esse início de semana. Quarta-feira estaremos indo à beira da maré, levar sopa, levar socorro. Não pode ter abraço, né? Não pode ter sorrisos, os sorrisos vão ser pelos olhos, mas nós vamos estar presentes naquela comunidade, dizendo que, através das nossas vidas, como a irmã falou aqui, através do nosso posicionamento, que Jesus ama aquela comunidade, que Jesus é provisão. Nós estaremos levando o pão físico, né? Mas também estaremos levando o pão espiritual. Então, esteja orando por nós, nos abençoe e esteja conosco em doações, nos ajude. Amém? Nós estamos encerrando nosso culto, queria pedir que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Passamos 10 minutinhos hoje, mas vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos pela palavra, te agradecemos pela ativação, te agradecemos, Senhor, pela tua presença, te agradecemos, Deus, temos tantos motivos para agradecermos o que o Senhor tem feito. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, em segurança. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja à frente dessa nova semana que se inicia. Eu oro para que o Senhor abençoe, Senhor, os meus irmãos, que o Senhor possa liberar a bênção que enriquece e não traz dano algum sobre eles. E que durante essa semana eles possam viver o teu sobrenatural na vida deles. Em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe, que vocês possam ir em paz e em segurança.